Apita o árbitro, começando mais um episódio do Zona Mista. Cara, tamo junto, hein? Que coisa, hein? Fazendo o dever de cada ano. Viemos fazer o dever de cada ano. Exatamente. Hoje vamos fazer a tier list de expectativas para o Brasileirão. Vamos falar quem a gente acha que é favorito ao título, vamos falar de quem pode surpreender, brigar por Libertadores, Sul-Americano e rebaixamento. Exatamente. Vamos tentar passar por um pouquinho por cada time, falar um pouquinho de cada time, dos elencos, transferências, como chega para esse Brasileirão 2025 aí. Brasileirão que vem muito forte, muitos times contrataram muito bem. Sim, eu gostei muito das nomes muito bons. E você que está vendo agora esse episódio, a gente falando sobre o Brasileirão, entre no nosso YouTube e veja o vídeo anterior a esse que a gente conversou sobre as concussões dentro do esporte. Um vídeo muito legal com os 3 professores, 2 de educação física e 1 de psicologia. E foi um conteúdo muito enriquecedor para nós aqui. Ficou bom demais, falando de psicologia no esporte, pra mim processo de formação. Foi um dos melhores episódios que a gente já Também fez. Acho que foi um dos melhores que a gente já fez. A galera contribuiu muito. Mas é isso, antes de começar o vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal, deixe seu feedback aí, o seu comentário. Tamo junto, beleza? Cara, começando ordem alfabética para não ter discussões. Vai começar pelo maior. Calma lá, doidão. Vamos começar de Atlético Mineiro. Te dou a honra pra você começar. Cara, o Galo terminou 2024... Triste, né? Depressivo. Não, vou colocar assim, pelos aspectos que o time vem assim, chegou... da merda. Vou ter que usar assim. Pra ele foi, tipo assim, finalizou todo mundo mal, os jogadores tristes mal, a torcida machucada. Uhum. Foi machucada, que refletiu muito no início. A torcida machucada, ressabiada e tal. E a gente esperava pouco do Atlético pra 2025. Só que chegou o Cuca. O Cuca, ele tem muita expertise em montar elenco e conseguir tirar aquela emoção do jogador. O jogador da raça em campo. E você via, depois que voltou dos Estados Unidos, que o time começou a dar raça, correr e tal, e mostrar que queria. O time encaixou. O time encaixou, exatamente. E pra mim, um grande ponto do Atlético, a virada de chave ela é interessantíssima, essa virada de chave de 2024 para 2025. Porque, se não me engano, o Atlético também perde os jogadores em 2024. O Milito é demitido em 2024, se não me engano. Ele é demitido depois da derrota... do Brasileirão, né? Do Brasileirão, que foi depois da derrota da final da Libertadores. Mas aí você fica naquela... O Atlético ficou um bom tempo sem definir um técnico e sem contratar ninguém. O Paulinho sai logo de cara, depois perde Zarate, perde Batara, e o Atlético naquele suspense. Não trazia treinador, não trazia jogador. E a gente ficava naquela berlinda, tipo assim... O ano vai ser pior do que a gente estava imaginando. E tal. Só que aí parece que eles deram um start na cabeça, aí trouxeram um Cuca, que, como eu disse, é um bom gestor de elenco e bom em montar elenco. Trouxe peças mais focadas em quantidade do que qualidade. Só que os caras não são ruins, obviamente. Sim. Eles não iam trazer jogadores ruins. Entrou uma boa grana do Paulinho, que deu para trazer 4 jogadores, 3 ou 4 jogadores com o dinheiro, que foram jogadores... Foi o Rony, foi o Ejo... Que aí veio o Gabriel Menino e o Patrick. Gabriel Menino que encaixou como uma luva no meio de campo do Galo. Natanael talvez seja a melhor contratação do Atlético até agora. E quiçá uma das melhores contratações dessa janela do Brasileirão. Talvez. Muito bom jogador. E é o que a gente falou. O Atlético, primeiro ele traz o treinador, o Cuca chega primeiro que as transferências. Sim. E depois começa a vir os jogadores, igual você falou. Focou em qualidade, algo que foi muito problemático pro Atlético no ano passado. Sim, porque faltava elenco, não tinha um elenco aprofundado. Teve jogo que o Atlético foi com 6 no banco de reserva. Sim, e o Milito dando declaração, eu não vou colocar o povo da base por colocar. Sim. Então, assim, foi bem complicado, virou essa chave de mudança de ar, vamos dizer assim, uma mudança muito drástica. Investe em jogadores, você vende o Paulinho, um dos principais jogadores do time,
por uma boa grana, muita galera pensou, pô, tem que trazer alguém à altura pra suprir a vaga do Paulinho. O Atlético não. Isso eu achei uma boa janela de transferência do Atlético por conta disso. Investiu em mais quantidade pra suprir essa outra deficiência que tinha no ano passado. Jogadores, talvez não são jogadores tecnicamente melhores. São jogadores tecnicamente falando abaixo, eu realmente acho. É contestável até um pouco as contratações. Mas, olhando pro estilo de jogo do Cuca, são jogadores que casam com o estilo de Cuca que ele gosta de jogar. Como você disse no grupo na hora que fechou essas contratações assim, os operários da bola. Contratou os caras pra fazer o serviço pesado. Jogadores que correm, jogadores que têm físico, impacto. Que dá raça, que não tem bola perdida. Na marcação eles ajudam muito. O Cuca gosta de um bloco médio. E ele e o Gabriel Menino, principalmente, encaixou muito nisso. O Natanael também. Então, assim, foram contratações tecnicamente abaixo, mas foram contratações interessantes, porque foram contratações que seguiram a linha de raciocínio do treinador. Sim, eu acho que isso é o principal. É importante, né? É igual. A gente já falou algumas vezes aqui que o time tem um técnico, contrata com a base desse técnico e demite o técnico logo em seguida. Tipo assim, no estadual. Aí entra o outro refém disso. Então, assim. Que a gente pode falar na hora que a gente for falar do Cruzeiro. Exatamente. Pra mim, são janelas inversamente. De mudanças, elas são diferentes, né? Falando assim. Mas, assim, o Galo demonstrou o teste no Mineiro, né? A gente vai não pode desvalorizar o Mineiro, mas fez o papel dele. É igual o Cuca falou, tipo assim, o Mineiro, o povo não leva a sério. Só que você perde o Mineiro pra você ver. A gente viu o que aconteceu com o Cruzeiro. Perdeu o Mineiro na semifinal. Escarcel, exatamente. Fez o papel, ganhou, vai ter mais tempo pra trabalhar, pra moldar o time ainda mais. O time do Atlético, igual eu falei, a gente vai ter duas surpresas também, que é o Scarpa jogando mais de meia desse ano. Que é a posição que ele gosta. É aquele 10. E o Hulk jogando de centroavante. Sim. Tem mais lá na frente. Vai ser duas posições muito interessantes. Provavelmente o Hulk, ó, uma parada que eu já falei, o Hulk vai ter menos papel defensivo. Porque tem um Rony Coelho pra correr. E o cara tem 39 anos de idade. 39 anos. Então, assim, eu acho interessantíssima a montagem do elenco do Galo. Gosto do futebol que o Galo vem apresentando. O Júnior Alonso e Lianco muito bem esse ano. O Lianco principalmente se destacando. A defesa do Galo, que foi uma problemática gigantesca ano passado. Esse ano ela tá muito segura, me lembrando a defesa de 2021. Assim, o Atlético ele perdeu peças importantes, né? Zaratio, Batalha principalmente, pra mim, então deve ter sido uma das principais perdas que eu falei. Paulinho a gente tem de valor também, né? E conseguiu trazer ali uns jogadores numa dinâmica diferente, mas pra mim, visando o Campeonato Brasileiro, briga por Libertadores. Cara, eu não colocaria brigando por título, porque é difícil. E o time, tipo assim, ainda é limitado. Pode ser... tipo assim, é limitado que eu falo na questão de que ainda faltam algumas peças. Sim. E o Brasileirão é difícil pra caramba e tem times que estão muito mais avançados. Sem contar que tem Copa do Brasil, sem contar que tem Sul-Americana. Então, inicialmente, eu colocaria brigando por Libertadores. Atlético vai ser um time muito chato de enfrentar esse ano. Eu colocaria em brigando por Libertadores e pode surpreender. É uma linha muito tênue, mas eu manteria brigando por Libertadores inicialmente. Pra mim também. Cara, vamos pro próximo? Bora pro próximo. Vamos de Bahia. Cara, puxando aqui o Bahia, que mais uma vez, Papai Ceni, um abraço pro Joninha, vai fazendo um grande trabalho com o Bahia. Grande trabalho e você vê que o Ceni é engraçado. Você pega ele em times com uma pressão menor, o Rogério Ceni voa. No Flamengo ele também voou, né? Podemos dizer. Ele ganhou o título. Ganhou o brasileiro, mas, tipo assim, sabe aquele negócio, tipo assim, muito contestado, o povo falava muito na cabeça dele. E, Flamengo, tipo assim, né? Exatamente. Quando você deixa. É sempre maior. Você deixa o Rogério Ceni trabalhar e sem muita gente falando na cabeça dele, o cara faz um trabalho absurdo, colocando o Bahia na Libertadores. Na pré-Libertadores, que agora foi. Foi pros grupos. De grupos. Bastante difícil o grupo que ele entrou falando nisso. Mas vamos lá. Chegadas do Bahia, que eu gosto muito dessa janela de transferência do Bahia. Porque ano passado o Bahia, a gente teve uma janela de transferência muito boa, realmente, né? Trouxe grandes nomes ano passado, mas tinha aquela dependência desses 11 caras. Esse ano o Bahia se reforça bastante também o seu elenco e dá profundidade pro elenco.
Sim. Trouxe o Eric do Atlético Paranaense, muito bom jogador. David Martins, joia do América. Eric Pulga, que é um baita jogador, veio do Ceará, se destacou na Série B do ano passado. Trouxe Rodrigo Nestor e Michel Araújo do São Paulo, 2 bons jogadores. Michel Araújo, que para o banco de reservas é um muito bom jogador. Zé Guilherme, Santiago Mingo, zagueiro de 23 anos, que é um absurdo. Provavelmente, olho nele nesse Campeonato Brasileiro, vai se destacar. William José, sim, o William José voltou para o Bahia. Vai brigar por titularidade, porque daqui a pouco a gente vai falar do centroavante do Bahia hoje. Mas se não fosse o atual centroavante do Bahia, o William José era titular incontestável. Já fez gol de falta aí no Campeonato Baiano e é um absurdo de jogador. O Kaique retornou, fez gol até na final do Campeonato Baiano agora. Se não me engano, depois vou olhar ali direitinho. Então foi muito interessante já na transferência do Bahia, muito por conta dessa profundidade no elenco, né, Sim, cara? é exatamente igual a gente falou antes. Tipo assim, é bom você ter uma profundidade no elenco, porque o calendário é gigantesco e tem muitas competições. O Bahia vai enfrentar com a Libertadores muita viagem. Sim, desgaste de viagem para muito canto. E eu gosto muito desse elenco do Bahia, né? Sim. A gente hoje tem, aí falando um time titular, vamos dizer assim, tem Marcos Felipe, muita gente contesta, estavam olhando o goleiro do América também. Aí vai ter Gabriel Xavier na zaga, goleiro do Galo, por favor. Canu, aí a gente tem nas laterais Santiago Arias, tem Gilberto, Juba, que também é um baita lateral. Aí o meio de campo pra mim é sensacional, Jean Lucas, Caio Alexandre e Everton Ribeiro. Tem o Cauli ali, né, entrou esse Nestor e tal. E o ataque tem Lúcio Rodrigues, uma joia que ano passado fez muito gol decisivo pelo Bahia, ajudou muito. Esse ano tende a ser mais bem aproveitado ainda, porque tá em maturidade essa joia uruguaia, foi até convocado pela seleção uruguaia recentemente. E eu espero muito esse time do Bahia, sendo bem sincero. A Libertadores, acho que vai ser bem difícil por conta do grupo. Ah, não, sim. Mas eu acho que eles vão fazer um trabalho semelhante ou até melhor do que fizeram ano passado. Sim, porque ele tem muito potencial de fazer um trabalho melhor. Porque manteve a base do ano passado, trouxe reforços muito bons para esse ano e continuação de trabalho. Eu acho que é um das principais pontos é a continuação de trabalho. O Rogério Ceni entendeu o que ele precisa organizar, fez um bom trabalho no passado, entendeu que ele precisa consertar no trabalho dele e trouxe. Exatamente. Tem dinheiro, né, vamos dizer assim, e é muito interessante esse time do Bahia em questão de peças. Eu acho que vai ser uma reviravolta muito boa que o Rogério Ceni pode fazer nos próximos anos. Foi campeão baiano agora, dá um gás a mais também, ano passado acabou perdendo, mas eu acho que o Bahia, velho, eu vou colocar em briga por Libertadores também, tá? Inicialmente briga por Libertadores. Eu colocaria pode surpreender. Eu acho que pelo projeto. Pelo projeto? Pelo projeto. Mas pode surpreender. Talvez. Porque, vamos colocar assim, a temporada passada foi pra Libertadores. O pode surpreender é ir direto. Pro grupos. Talvez o problema é que Libertadores são poucas, né? Tem muita gente ali antes. Mas briga por Libertadores também se encaixa em Se encaixa, eu acho que pode descer pra briga por Libertadores. Cara, então vamos pro próximo então. Que começo de ano do Botafogo. Botafogo. Hein? Cara, incógnita. Eu ia falar a mesma coisa, eu estava pensando, dando uma olhada sobre o Botafogo, o que a gente poderia falar de Botafogo, pra mim é uma grande incógnita. Porque assim, o início do ano do Botafogo foi horrível. Em termos de futebol, né? Não, em todos os termos. Em todos os tempos, porque tipo assim, no início do ano, eu não tô colocando até acabar, vou colocar assim, até acabar o estadual, porque depois contratou um técnico, contratou os jogadores. A gente não tem uma visão do técnico pra decidir se vai não dar tem certo visão ou do não técnico, vai. não tem visão de trabalho, não tem nenhuma visão sobre o Botafogo, porque esse início do ano o Textor abriu mão, literalmente abriu mão. Eu já vi muito o Pedro Certeza falando que ele tava, na cabeça dele tava tranquilo. Porque, tipo assim, o Textor falou que tinha abrido mão e ele tava muito ainda com a cabeça do título que ganhou. E parece que o Textor tava na mesma doideira. Porque o Botafogo esse ano
no Carioca. Não se classificou nem pra... Semifinal, nem pra Taça Rio. Nem pra Taça Rio. Até agora, pro ano de 2026, tá sem Copa do Brasil. 2026, né? Tá sem Copa do Brasil pra 2026. Aí o povo assim, mas a gente tá tranquilo. Ok. Mas e se? A gente não sabe se o Renato Paiva vai dar certo. O recorte que a gente tem do Renato Paiva é com o Bahia, que nem foi tão assim grandes coisas. Eu realmente não tenho muito a dizer sobre o Renato Paiva. As contratações do Botafogo investiu grana, mas vimos poucos, né? Por exemplo, a gente chegou a ver só o Arthur, né, em campo, se não me engano. Acho que é. Vendo aqui, se não me engano, foi só o Arthur. Contratações muito boas. Você traz um Santiago Rodrigues, você traz um Wendel, você traz um Jair dos Santos. Realmente, são contratações que suprem as grandes peças saídas. Ou não, né? Não vou falar que suprem, mas você foi atrás pra repor suas peças. Sim. Se é da mesma qualidade, vamos contestar. É contestável. É contestável. Porque a gente não viu. A gente não viu. Então, assim... Léo Link, um bom goleiro. Não, deve ser mais pra reserva. Reserva. Que ele veio pra vaga do Gatito. Então, assim, é bem contestável esse ano do Botafogo, é uma incógnita. Eu colocaria... Cara, é difícil. É porque, tipo assim, todo time que foi campeão do ano passado... A gente espera que vai ser... brigar por título de novo. Eu vou colocar em pode surpreender. Porque são peças muito boas que o Botafogo tem. Porque a gente tá... Só pra explicar pro povo, a gente tá colocando pode surpreender, não porque o time do Botafogo ficou ruim. Não, por causa que a gente tá colocando o início do ano do Botafogo... Que foi uma incógnita. Foi uma incógnita. Então a gente coloca pode surpreender, porque pode surpreender tanto pro mal quanto pro bem também. Só pra... Vamos deixar claro que pode tanto pro mal quanto pro bem. Então vamos colocando pode surpreender. Não tem muito o que falar do Botafogo, né? Não, porque a gente não viu o trabalho do novo técnico. O que a gente viu foi um time que perdeu 2 finais de títulos novos para a história do clube, que abriram a mão, que não jogou, o Botafogo não jogou esse início principalmente de a Recopa Sul-Americana. Os caras deitaram em pleno Engenhão, velho. Em pleno Engenhão. Então, assim, realmente não dá pra... O que a gente vai falar do Botafogo? Não tem. Não Eu tem. acho que... Esperar as primeiras rodadas e decidir, será que realmente o Botafogo vem pra brigar por alguma coisa ou não? Sim. Cara, vamos de Ceará. Vozão subiu agora, campeão cearense, bicampeão cearense. Campeão cearense novamente em cima do Fortaleza. E tem Léo Condé, bicampeão estadual. Ano passado foi campeão com Vitória. Sobe com o time do Ceará. Ceará trouxe algumas mudanças. Vamos dar uma olhada aqui. Traz Pedro Raul, que desencantou. Fez muito gol no Campeonato Cearense. Então, assim... Trouxe o Rômulo, que era do Novo Horizontino. Fez um bom Campeonato Paulista. E foi pro Palmeiras. E eles contrataram do Palmeiras. Marlon, zagueiro. Bruno Tubarão. Kyler Galeano. Pedro Henrique, que era do Corinthians. Nicolas. Então, assim... É aquela parada que a gente sempre fala dos times que sobem da Série B pra Série A. Eles vão se movimentar muito. Bom... Que é um elenco totalmente diferente. Porque o elenco que você monta pra Série B é o elenco de cara faca no dente. Sim. E vão pra cima. Acabou. O elenco Matheus agora... Bahia também, que tá no... O elenco agora pra Série A tem que ser um elenco muito mais constante. Que são peças que, tipo assim... que vão buscar a menor falha possível e que vão estar lá todo jogo conseguindo fazer alguma coisa. É bem complicado o time do Ceará. Por mais que as peças são boas, ainda é um time abaixo dos demais, né? Sim. Até pelo motivo de estar subindo agora da Série B. Mas o Léo Condé é um ótimo treinador. Sim. Ano passado ele teve um início bem conturbado e que fez ele cair com Vitória. Mas a trajetória dele com Vitória na Série B do ano retrasado é muito boa. E agora, o trabalho nele no Ceará também é bom. Dito tudo isso, eu acho que o Ceará, com esse time, briga por rebaixamento. Não estou falando que já briga contra o rebaixamento. Contra o rebaixamento.
Não estou dizendo que ele está rebaixado, porque eu acredito muito no trabalho do Léo Condé, se ele tiver continuidade. Sim. Tipo assim, isso é uma coisa comum de times que acabaram de subir pra Série A, que eles vão brigar contra o rebaixamento, porque é uma mudança muito grande brusca, de estrutura, de qualidade. Ainda falar também que você está competindo com outros times que muitas das vezes tem uma estrutura muito melhor que a sua. Muito melhor que a sua. E o Ceará tem um investimento muito menor que a maioria que tá na Série A hoje. Total. Porque muitos da Série A hoje são SAFs ou tem uma estrutura de extrema qualidade e já estão investindo há muito mais anos. Cara, vamos ficar em briga por rebaixamento mesmo? Briga por rebaixamento. Fechamos aí? Fechamos aí. Cara, vamos falar de Corinthians agora. Estamos indo por ordem alfabética, lembrando, né? Então vamos falar de Corinthians, atual campeão paulista no momento que estamos gravando esse vídeo. Conquistou ontem, inclusive, no momento que estamos gravando esse vídeo. Vamos lá. O Corinthians, ele teve ali no Campeonato Paulista, apresentou algumas falhas defensivas. Sim. Que ficaram bem marcantes, principalmente na Libertadores, na pré-Libertadores. É um time que, ao mesmo tempo que eu acho que joga bem, tem boas peças, assim, podemos dizer que é top elencos do Brasil. Eu acho que talvez eu ainda me preocupo com essa parte defensiva. É aquele negócio, tipo assim, o ataque e o meio do Corinthians é muito bom. É de extrema qualidade. Só que parece que ele não encaixou com a defesa. Principalmente os dois zagueiros. Os laterais agora, o Andilieri e o Mateuzinho, fizeram duas e de volta do final do Paulista absurda. Absurdo. A zaga que tá ainda tão incógnita, né? Tá circulando muito a zaga. Já foi Choca e André Ramalho, depois Choca e Félix Torres e Gustavo Henrique. Ainda tá se encontrando. O zagueiro, vou falar do jogo de ontem, o zagueiro, quando ele fez o pênalti, era pra ter sido expulso ali. Não foi. Não foi o juiz, né? Tipo assim, não vai dar... Acho que é 3 punições seguidas, um negócio assim. Não expulsou. Aí, no lance praticamente seguinte, ele faz outra falta que o juiz não teve jeito e acabou expulsando. E a final do Félix Torres não é ruim. As duas finais deles não são jogos ruins. Sim. O Corinthians não tem zagueiros ruins. Isso que me preocupa. O Corinthians não tem zagueiros ruins. Parece que é um mental deles que dá uma balada. Talvez teve alguma coisa. O André Ramalho, o desnível do André Ramalho do ano passado para esse ano é gigantesco. De zagueiro titular incontestável, top zagueiros do Brasil, para reserva do Corinthians. Sim. Extremamente criticado. É isso que tá. Eu acho que o Corinthians vai ficar por briga por Libertadores. E a linha tênue pode surpreender bem tênue, tá? Também acho. Eu acho que eles vão focar em chegar na Libertadores de novo. Eu tô pensando em colocar em pode surpreender. Porque esse elenco, as peças que chegaram, não estão desde o início do ano. Sim. Aonde eles viraram a chave, eles pegaram o Corinthians na zona de rebaixamento. Uhum. Então, assim, eu acho que eu vou... que o pode surpreender. Se vamos colocar assim, o Depay, ele tem muita participação em gol. Mas se ele desencantar de verdade, que eu acho que eu não vi um jogo exuberante do Depay ainda. Eu não vi todos os jogos do Corinthians também. Sim, o negócio que a galera fala assim, o Depay não sobrou no Brasil. Isso não é culpa do Depay. Isso é mérito do futebol brasileiro. Pode ser também, Isso pra mim, a gente vai falar de Thiago Silva. Thiago Silva também não sobrou no futebol brasileiro ainda. E diversos outros por aí, né? Que a gente fala assim, não, esse jogador vai sobrar no futebol brasileiro. Felipe Anderson, a gente tá vendo. Não, Felipe Anderson, eu acho que ele não chegou no Brasil. Ele não chegou no Brasil, né? E tantos outros. É mérito do que a gente tá formando hoje, né? Do nível do Campeonato Brasileiro. Então eu tô na dúvida entre pode surpreender e briga pro Libertadores. Eu acho que pelo... O pode surpreender pra mim não é nem questão de título, tá? Pra mim o pode surpreender é talvez ficar entre os 4 pra classificar direto pro Libertadores. Eu também. Mas acho que pode colocar briga pro Libertadores. Briga pro Libertadores? A gente fecha em briga pro Libertadores. Pode ser, fecha. Time muito bom do Corinthians, cara. Nos últimos tempos talvez seja o melhor, provavelmente, de longe. Cabuloso. Cruzeiro Cabuloso. Cara, é muito... uma incógnita também. É uma incógnita, porque assim,
começa o ano com um treinador que estava demitido desde o ano passado. A gente vai dizer isso, porque no final do ano saiu a notícia que o Diniz ia ser demitido. O Diniz colocou a boca no trombone. Não foi demitido. Não, porque os caras pipocaram. Foi recontratado, vamos dizer. Recontratado. Chega na temporada, os caras contratam os jogadores que o Diniz pediu. Os caras contratam o jogador que o Diniz pediu, porque... Quer dizer, né? Não sabemos se foi o Diniz que pediu também. Sim, mas eles não tinham o que eu acho bem incontestável, visando estilo do jogo do Diniz e estilo das contratações. Então, mas aí que tá. Foi no estilo de quem que eles contrataram? Porque, tipo assim, não tinha nenhuma conversa com o Leonardo Jardim. Não, então, exatamente. É bem contestável a janela de transferência do Cruzeiro. Os jogadores que o Cruzeiro trouxe ano passado e esse ano são ruins? Não. Nunca. Tecnicamente, são jogadores muito acima. Sim. Aí é que a gente tá... Que eu acho que eu falei no início, que são a janela de transferência do Cruzeiro e do Atlético são inversas. O Cruzeiro investiu em jogadores tecnicamente melhores, mas para quem? Entende? Exatamente. Mas para quem que o Cruzeiro investiu isso? Para qual treinador? O trabalho do Diniz foi ruim, isso é fato. O trabalho do Leonardo Jardim não dá para ter um parâmetro ainda, mas eu vi evoluções nos jogos que ele foi indo. Então já foi logo eliminado. Então tem mais de mês que o Cruzeiro não joga. É uma incógnita. Acredito que pode dar certo sim. Eu também acho que pode dar certo. A temporada não está perdida. Não, longe disso. Porque, assim, as peças são muito boas. Se essas peças, se os caras colocarem na cabeça, a gente vai jogar bola, vamos se fechar aqui, vamos fazer isso dar certo, é uma chance muito alta de dar certo. E de o Cruzeiro brigar por coisa grande. E eu vou falar porque pode colocar o Cruzeiro em pode surpreender. Sim. Não no sentido que vai brigar por título, novamente falando, mas que tem uma galera dando a temporada como... perdida. Dinheiro à toa, dinheiro gasto mal, mas eu não acho. Eu também confio no trabalho do Leonardo Jardim. Eu também acho. Eu acho que ainda não foi perdido esse trabalho. Não. Longe disso, porque, tipo assim... o Mineiro disse muita coisa. Sim, mas dá tempo pra você consertar. Dá tempo. Porque é um negócio de 3 meses... que você ainda tem 9 meses pra frente que você consegue consertar. Tem e ainda mais tem Copa do Brasil. E ainda mais que o Cruzeiro ficou uns 40 dias parado. Foi por aí. Então, assim, eu acho o Leonardo Jardim muito bom técnico. Visando o trabalho dele no Mônaco, outros trabalhos dele, o currículo dele é muito bom. Mas aí tem outro ponto. Será que o Pedrinho vai botar a mão de novo? Igual aconteceu ano passado com o Seabra? Você lembra aquele áudio que ele mandou, que vazou e tal? Será que o Pedrinho vai deixar... Mas aí é um outro contexto, porque o Pedrinho, ele trazendo o Leonardo Jardim e interferindo nessa contratação, ele tá interferindo no próprio trabalho dele. No Seabra, não. O Seabra, ele foi contratado pelo Ronaldo. Eu acho que a troca do Seabra também foi feita na hora que o Pedrinho falou assim, não, eu cheguei. Cara, então vamos pro próximo, então. Flamengo. Cara... Vamos falar já de uma vez? Briga por título. Favorito ao título. A todos que ele vai disputar. A todos que ele vai disputar. É muito... Acho que é o time mais fácil que a gente tem pra falar em todos os anos. Eu acho que é o porque, mais fácil. Porque, assim, eu vou colocar assim, é um time que não precisa de SAF pra se organizar. Conseguiu se organizar naquela época que o Flamengo não brigava por nada. Que acabou brigando até, né, nos anos que tava com bandeira de melo. Falavam até de cheirinho, né? Falava até de cheirinho. E agora é um clube bilionário que consegue contratar jogadores com alto valor tranquilamente. E se paga. E para surpresa de poucos, não de poucos, mas todo mundo esperava que faria um bom trabalho, que seria um bom técnico, Felipe Luiz. Felipe Luiz encaixou muito bem, né? Mais títulos que derrotas. Voltando à era JJ, que também tinha mais títulos que derrotas. E eu gosto muito do futebol de Felipe Luiz, cara. Não só pela peça, mas também pelas ideias que ele tem, sabe? Felipe Luiz é a nova guarda. É a nova guarda. E o cara é muito estudioso de futebol.
Isso mostra que a gente não tá perdido, né? Mostra que, tipo assim, tem uma esperança pros treinadores brasileiros. E olhando essa... Tô passando rápido dando uma olhada no elenco do Flamengo. A defesa, Wesley, Danilo, Léo Ortiz e Alexandro. Provavelmente deve ser essa defesa. Danilo provavelmente deve jogar de zagueiro. 2 já foram em Copa do Mundo e os outros 2 estão na seleção agora. Quer dizer, né? 3 estão na seleção. Foi o Wesley, Léo Ortiz e Alexandro estavam na seleção agora. E o Danilo jogou Copa do Mundo. É absurdo, meio pra frente. Não quero nem falar. Eu acho que o time do Flamengo é extremamente poupa-tempo. Poupa-tempo. Que talvez venha o Jorginho depois, mais pra frente. Tá aí, né? Tá aí o Jorginho. E eu acho que o negócio, vai chegar e despontar demais. Eu acho o Jorginho que vai despontar fácil aqui no Brasil. Ele vai jogar muito. Mas a concorrência dele também é muito boa. Muito boa. É aquele negócio, o time do Flamengo, ele... É difícil achar um lugar que falta alguma coisa. Não, tipo assim, todas as peças são boas. Esse ano eu não consigo ver um lugar faltando alguém no time do Flamengo. Tipo assim, isso aqui é preocupante no Flamengo. Não tem. Agora, se perder o Gerson, aí começa a ficar... mas eu não acho que vai perder o Gerson. Não deve vender agora. Sim, não que vender, mas o contrato dele tá acabando. Tá, mas isso aí... Pelo amor de Deus, não tem nem como, né? Você dá esse mole aí de perder o Gerson por causa de contrato, no final de contrato. Sim, perfeito. E talvez o que mate o Flamengo, que ele não seja tão... Pra mim... Ele ainda é pra mim o 100% favorito, talvez ele não venha a se concretizar, é o calendário. A gente tem Super Mundial de Clubes no meio do ano, né? Já passando pelo Carioca, tem jogos da seleção, perde muito jogador pela seleção ali. Podem machucar muitos durante a temporada. Então, isso foi um problema no passado. O Flamengo tem que rever isso, mas traz contratações visando repor isso. E eu acho que é isso que talvez pare o Flamengo, né? Uhum. Porque eu não consigo ver outra coisa. Porque futebol, taticamente, o Felipe Luiz sobra. Tecnicamente, os jogadores também sobram. É aquele medo que todos os outros times tinham. Era o Flamengo achar um bom técnico. Achou. Era porque todo mundo tava assim, torcedores e tal, eles estavam torcendo pra sempre vir um técnico ruim ali naquele time do Flamengo. Porque se viesse um bom, acabou. Pra mim, o Flamengo é super pouco do tempo, crucial por o título. Exatamente. Fluminense. Cara, o Fluminense fez algumas contratações, né? Trouxe o Hércules do Fluminense, do Fortaleza para o Fluminense. Juan Freitas, bem contestado. Paulo Baia, que foi artilheiro do Goiás no ano passado. Ele voltou? O Paulo Baia voltou? Não Paulo Baia. Eu sei. Paulo Baia. Joaquim Laveiga, uruguaio, 19 anos. René, que é lateral esquerdo. Trouxe o Marcelo Pitaluga, um goleiro que era do Liverpool. Canóbio, trouxe o Canóbio. Muito Otávio, que era do Galo. Everaldo, do Bahia. E trouxe Rubem Lescano, do Libertad. Que falam de ser a melhor contratação do Fluminense nessa temporada. E provavelmente deve ser. Eu gosto muito do Otávio. Otávio é bom. Eu espero que ele recupere. É um bom volante. Eu espero que ele recupere. Depois da lesão, ele não foi mais o mesmo. Não. Bem contestável. Mas eu acho ele um bom volante. Ele é um bom volante. O Canóbio. O Hércules também é muito bom volante. O Canóbio, eu gosto do futebol dele. Foi contestável, mas tipo assim, o time do Atlético Paranaense ano passado, todo foi contestável. Sim. Em seu negócio. Só que os jogadores são de grande qualidade e muitos permaneceram na Série A. Sim. E pra mim a principal contratação do Fluminense foi manter o John Arias. Verdade. Que jogador, John Arias. E vamos torcer pra volta do Paulo Henrique Ganso, né? Passou por um momento bem conturbado. Cara, o Fluminense pra mim briga por Sul-Americana esse ano. Também acho. Eu não acho que ele vai passar aperto, igual passou ano passado. Não. E também não acho que vai almejar coisas maiores. Vamos lá. Fábio, Guga e Samuel Xavier. Acho a lateral direita bem contestável. O Guga deve... Pra mim, os dois são extremamente contestáveis. Porque... Mas o Guga tem uma melhora. O Guga teve uma melhora até. Eu vivi na pele esses dois. Tem amigos tricolores que estão elogiando o Guga. Ignacio, eles criticam. Aí tem Thiago Silva, vou nem falar. Fuentes e René é uma briga bem interessante ali. Mais um ponto de vista talvez negativo. Talvez não são jogadores que estão muito bem, não se encaixaram muito bem. Martinelli, Hércules e Otávio, eu acho uma trinca de meio campo muito boa esses volantes. Talvez o Mano Menezes
use mais os três juntos, entendeu? Até pra dar solidez pro Arias, pro Ganso se voltar, quer dizer, vai voltar, né, já tá treinando, pra voltar com mais calma. Aí você vai ter Serna, que também é um bom jogador. Ter mais rotatividade no elenco também. O Cano também é um grande jogador, voltou a fazer seus gols esse ano. Ano passado ele foi muito apagado, mas vamos ver. Vamos ver o Fluminense aí, é o que eu falei. Eu não acho que vai surpreender, mas eu acho que vai ser um time que também não vai passar aperto, não. Sim. Fortaleza. Do Leão do Pici. Momento complicado lá na capital, Fortaleza, viu? Te contar um negócio. Estão pedindo a cabeça de Juan Vojvoda lá. Já tem alguns torcedores indignados. Também mas, vi. Isso. Mas não acho que é pra isso tudo. Já passou. Eu acho que o Fortaleza passou por momentos piores com o Vojvoda. Não, sim, ele não caiu. E não caiu. Trouxe bons jogadores. Trouxe Davi Luiz, Gaston Ávila. Trouxe Paul Fernandes, que vai ser muito interessante ver como ele vai se reagir ali. Trazendo o Deivinho agora, né? Concretizou, se não me engano, foi ontem, né? Foi ontem? Foi ontem ou ontem. Não lembro qual aula que a gente olhou sobre isso. Mas o Fortaleza, eu não espero a mesma temporada do Fortaleza do ano passado. Sim. Que foi muito boa. Eu acho que vai ser uma temporada abaixo. Foi anteontem. Isso, anteontem. Eu acho que vai ser uma temporada abaixo do que foi no ano passado. É tipo assim, porque como a gente coloca, clubes com menor investimento, é difícil você manter temporadas tão regulares. Até clubes com grandes investimentos, as temporadas não são tão assim regulares. Não dá pra duvidar de Vojvoda, de Fortaleza. Até porque eles vêm a cada dia mostrando o tamanho do Fortaleza e como eles vêm surpreendendo a cada ano. E a gestão que o Fortaleza faz com o futebol. Sim, total. Mas eu acho que o início não foi tão bom, não foi tão favorável. Corrigindo, não foi tão favorável. Eu colocaria brigando por Libertadores. Perfeito. Coloco nisso também. Tipo assim, porque eu acho que assim, mesmo com contratações, trouxe o Dylan Borreiro, que é um jogador, só que ainda compõe, eu acho que compõe. Trouxe o Diogo Barbosa, um lateral também muito contestável. Mas compõe, exatamente. Eu acho ideal. Davi Luiz, um grande zagueiro, só que tá posso colocar em decadência, até por conta da idade? Talvez. Mas tipo assim, experiência. Exatamente. Ela tem dois lados da moeda. Ela traz um ponto positivo, porque eu acho que o jogador experiente, com vontade ainda, ele vai ser diferenciado. A gente viu isso com o Hulk, né? Um jogador experientaço. Velho. A gente viu isso com o Fluminense, o próprio Fluminense de 2023, né? Era um time mais velho, mais jogadores experientes que queriam vontade. Eu acho que a idade é um fator fisicamente que impacta muito. Mas o treinador tem que entender o contexto do jogador e tentar adequar o jogador a esse contexto, né? Você não vai exigir uma alta intensidade daquele jogador, não vai saber maneirar o físico dele, porque o jogador não tem 25 anos mais, né? Exato. Então você tem que ter inteligência pra saber utilizar esse jogador, e acho que o Davi Luiz vai ser interessante. O time do Fortaleza é um time mais velho. O Tite também já é um jogador mais velho, o Bruno Pacheco também. Então, assim, é um time mais velho, o time do Fortaleza. E eu fico em brigar por Libertadores até pro brigar por Libertadores, Acho que vai ser isso mesmo. Cara, vamos pro próximo, Grêmio. Muito contestado esse início de ano do Grêmio. Muito contestável mesmo. Vem de uma temporada ruim, vamos dizer. Tipo assim, sai de uma temporada de 2023 muito boa. Tinha acabado de subir da Série B. Eu acho que é uma temporada de reformulação do Grêmio. Talvez essa temporada não seja tão surpreendente, mas eu gosto das movimentações do Grêmio. Traz o Gustavo Quinteiros, do Vélez, que foi campeão com o Vélez do Campeonato Argentino. Muito bom. Traz o Wagner Leonardo, zagueiro do Vitória. Baita contratação pro setor defensivo do Grêmio, que estava bem defasado. Luan Cândido. João Lucas teve um início ruim, mas o campeonato dele com o Juventude não foi ruim, foi bom. Sim. Trouxe o Cuejá, que esse meio de campo, Cuejá e Vilar Sante, vai ser muito interessante. Você traz o Thiago Volpe, que eu não acho um ruim goleiro.
Alguns contestam, mas eu não acho ruim. Eu contesto o Thiago Volpe. Traz o Amuzu, um atacante belga que eu pouco vi. Quase não conheço nada dele. Traz o Lucas Esteves, que fez um baita campeonato brasileiro pelo Vitória ano passado. Christian Oliveira, atacante uruguaio. Além de manter a base dele. Qual que é o técnico do Grêmio? Gustavo Quinteiros. Gustavo Quinteiros. Mas eu acho que é um time, cara, a gente vai colocar em Sula também. Eu coloco em Sula. Eu coloco em Sula também. Porque eu acho assim... que tem um time que tem muita lenha pra queimar nesse campeonato. Só que tem vai times ser melhores. Muito inconstante. Vai ser muito inconstante por conta do elenco. Mas tem peças que eu gosto. Bright White fazendo gol a rodo. A rodo é uma palavra muito forte. Só que só que é um negócio, tipo assim, tem times que conseguiram se organizar mais rápido. É o que eu falei, um ano de reformulação. É um ano de reformulação. Fechamos no Sula? Cara, Internacional. Fala um negócio pra você. Vem coisa grande aí, tá? Eu tô arriscando um favorito. Vem coisa grande aí, hein? Eu tô arriscando um favorito ao título. Eles estão num esquema, eles estão melhorando a cada ano. Ano passado já foi muito bom com o Roger Machado. Uhum. E o Roger Machado... Que baita treinador. Que tá se provando agora. Mais uma vez. Porque, tipo assim, quando ele apareceu, todo mundo... Nossa, é muito bom técnico. Campeão com o Grêmio. Fez trabalhos ruins depois. No Galo, né? Isso mesmo. Fez no Galo e depois foi rodando aí. Foi contestável no Fluminense. E agora apareceu no Internacional. Bom trabalho no Juventude. Fez um bom trabalho do Juventude. Que fez ele ir pro Internacional. E eu gosto muito desse elenco do Internacional. Vamos olhar aqui, ó. Rocher, Aguirre, Vitão, Vitor Gabriel. Vitão, que baita zagueiro, o Vitão. Diga-se de passagem. Bernabé, grande achado do Inter também. Thiago Maia e Fernando, boa dupla de zaga. E a gente tem Alan Patrick, craque de bola. Craque de bola. Vitinho, Wesley, Borré e Ener Valencia. Tem o Carboneiro também, que chegou agora, que tem muita gente elogiando. Tem o Juninho, que é o zagueiro, se não me engano, foi até do Galo, você lembra? Quem? Juninho, que jogou no Bahia, foi pro Palmeiras, depois foi pro Galo, trocado, um zagueiro, Moreno. Aí não sei o Ramon, lateral esquerdo, do Cuiabá. Então, assim, é um time que se mexeu muito bem. Trouxe o Ronaldo ex-Juventude, que também fez um bom campeonato brasileiro no ano passado. Então, assim, eu acho que se movimentou muito bem. Grupo da Libertadores é difícil do Internacional, não é um grupo fácil. Isso pode ser um empecilho. Mas eu coloco o Internacional favorito ao título por tudo que o Roger vem construindo. E vem porque não é um trabalho recente, já é um trabalho que já tá mais em construção. E bem. Entregando bem. E eu pode colocar lá, Manuel, no favorito ao título. Vamos lá. Sport, o Juventude, perdeu muito caro. Danilo Bosa, que foi importante, perdeu. Ronaldo, que foi importante, perdeu. João Lucas, que também foi interessante, perdeu. Lucas Barbosa, também, que foi homem-gol, perdeu. Perdeu muitos nomes, perdeu, né, durante o campeonato. O Roger Machado, depois perdeu o Jair Ventura. Então, assim, é um time que eu não sei o que esperar. Cara, então, por todas essas ocasiões e como terminou o ano, e tipo assim, você não vê... É aquele negócio, você não vê porque normalmente você não acompanha muito esses times fora do eixo do negócio, aí os times principais. Eu acho que é um time que briga por rebaixamento. Não tem muito o que falar. Porque, tipo assim, vinha num trabalho bom com o Roger Machado, perdeu ele. O Jair Ventura chegou. Deu um gás, só que... Perdeu também. Então, é um recomeço de novo pro Juventude. É um recomeço. Recomeço. Então, e falando em começo, Mirassol. Eu acho que briga por rebaixamento também. Briga por todas as questões que a gente já falou. Acabou de subir da Série B. Não tem um investimento grande. Exatamente. É a primeira vez dele na Série A. Uhum. E tipo assim, é tudo novo pro Mirassol. Pra torcida é nova, pros jogadores... E eu nem acho que se movimentou tão mal também, ó. Não se movimentou mal. Ele foi nos jogadores que ele tinha condição de trazer. E eu acho que briga por rebaixamento ali, de fato. Que briga por rebaixamento por tudo. Tipo assim, pode acabar ficando a Série A, óbvio. Que a gente tá colocando brigar por rebaixamento. Não que ele vai cair. Mas é aquele negócio, é a primeira vez. Uhum. Eles não sabem o que vão encontrar, né? Porque nunca teve essa experiência.
Tem jogadores que já jogaram Série A, jogaram em time grande. Time grande que eu falo, time experiente, tá? Não tô falando que o Mirassol é pequeno. Daqui a pouco lá em casa aparece os torcedores do Mirassol. Organizado do Mirassol lá pra me bater. Mas, cara, eu acho que o time vai brigar pro rebaixamento também. Sim. Agora vamos de Palmeiras. Meu Palmeiras. Cara, eu acho que tende a ser o pior ano do Palmeiras da era Abel. Sim. O desempenho que vem mostrando, que mostrou no Campeonato Paulista e caiu muito no Brasileirão ano passado. Ano passado ele ganhava culposo, quando não há intenção de ganhar. Exatamente. É aquele negócio. Todo trabalho tem altos e baixos. E chegou a vez dele. Finalmente, né? Eu acho que o Palmeiras... Eu acho que, tipo assim, o Palmeiras, vamos colocar na zaga e o meio, assim, não se movimenta muito. Você não vê novos zagueiros ou novos meias de qualidade chegando. Na verdade, também acho que as contratações do Palmeiras foram bem contestáveis. Também. Sabe? O Paulinho bem machucado, não sabe como é que ele vai voltar. O Paulinho bem machucado mesmo. Bem machucado. Até, acho que ele volta em maio, acho que depois que ele volta a treinar com bola, acho que é em maio, por aí. Traz o Facundo Torres, interessante, mas não mostrou nada demais nesse Campeonato Paulista. O Paulinho, né, igual a gente falou. Você trouxe também o Emiliano Martinez, que esse aí eu gostei. Esse aí foi bom, pelo menos nas finais. Bom assim, né? Ok. O Mikael, o zagueiro, que pra mim não foi bom. Trouxe com a parada de ser zagueiro reserva. Pra mim, zagueiro reserva, você tem que confiar no Naves, que é um baita zagueiro formado pelo Palmeiras. E não dá a chance pro menino. Trouxe o Tigrinho, o grande Vitor Roque, que ainda não mostrou nada nos poucos jogos que ele fez, né? Não soltou a carta, né? E então, o povo tava até zoando que a Leila, igual a maioria dos brasileiros, tá perdendo dinheiro com o Tigrinho. Então, assim, o time do Palmeiras, o desempenho do Palmeiras no geral é bem contestável. Muito contestável, muito. É igual você falou assim, tá ganhando de forma culposa, ele chegou na final de forma culposa culposa. O futebol do Palmeiras é muito pobre, principalmente em criação. Sim, depois que o zagueiro do Corinthians foi expulso, o jogo piorou. Sim, o Palmeiras teve poucas chances de gol. É um time que não consegue linkar as principais peças. Eu falo linkar. Trazer os jogadores para jogarem juntos, para transitar, para se interagirem. O Rafael Veiga, o Estevão, muitas vezes joga muito colado na ponta, que já falou abertamente que prefere jogar como um 10. Então, assim, o Abel Ferreira vai enfrentar um ano muito difícil. E a torcida do Palmeiras já tá pedindo a cabeça, demissão. Tá. E eu vou em briga pro Libertadores pelo elenco. Trouxe o Paulinho, trouxe o Vitor Roque. São baitas contratações. Talvez as duas principais contratações da janela. No top 5, as duas estão. Exato. Entende? E você ter essa variedade, que pra mim o elenco do Palmeiras tem qualidade. Não, tem qualidade. Rafael Veiga, Estevão, e você não conseguir fazer esse time jogar, pra mim vai brigar pro Libertadores. Pode colocar Libertadores. Tem Mundial esse ano ainda, Copa do Brasil, e pra mim briga pro Libertadores. Estevão vai embora no meio do ano. Perfeito. Aí vai ser muito interessante pra ver como ele vai se comportar em relação ao time do Palmeiras, porque a tática do Palmeiras é tocar a bola inteiro, vão ver o moleque jogar. Por aí. Red Bull Bragantino, cara, esperava mais de Fernando Seabra, tá? Esperava mais. O trabalho é bem contestável nesse início. A janela de transferência também, do Bragantino. E pra mim, briga pro rebaixamento. Vou ser bem direto. Cara, é igual eu vi algum cara falando que a Red Bull tá preocupado em vender bebida. Não tá preocupado no esporte. Mas esse aí sempre foi. Desde quando você compra a Red Bull compra um time. Não, sim, mas tipo assim... Eles não estão fazendo esforço pra investir, sabe? Tipo assim, eles falam assim, vamos fazer um futebol decente. Começou, quando comprou o Bragantino, o Red Bull voou. Foi um negócio... Mas aí que tá. Era um perfil de jogadores que eles têm, contratar jogadores mais novos ou jogadores de clubes em ascensão. Eles continuam fazendo isso. Mas aí vai depender do técnico. Como é que o técnico vai extrair isso desses jogadores?
Mas não foi culpa só do Seabra também, que vem numa decadência já de outros técnicos. Até do Pedro Caixinha. Que agora tá no Santos, daqui a pouco a gente vai falar. Então, pra mim, o Bragantino, o elenco não é um elenco, digamos, rico. O principal jogador, que é o Lucas Evangelista, foi pro Palmeiras, compôs elenco lá no Palmeiras. Bom jogador, diga-se de passagem, estava até lembrando dele agora, eu esqueci de falar dele no Palmeiras. Então eu acho que o Bragantino vai brigar pro rebaixamento. Também acho. Pode colocar aí no brigo pro rebaixamento. Fantástico. Santos. Agora quem dá a bola é o Santos. Cara, é complicado. Eu acho que é meio de tabela o Santos esse ano. Cara, perfeito o seu comentário. É completamente complicado. O Santos não fez um grande Campeonato Paulista. Pode nem se colocar um ótimo Campeonato Paulista. Fez um Campeonato Paulista ok. Fez o dever dele, né? E Neymar Júnior saudável, como é que vai ser? Vai se machucar muito nesse campeonato. Porque o time do Santos depende muito disso. O time do Santos depende disso. E outra coisa, pra variar, o time do Santos depende muito. Os outros times, eles não são bobos. Eles vão chegar duro no Neymar. Eles não são bobos. Eles não vão deixar o Neymar com espaço em campo. Não, isso aí sempre foi. Ele sempre teve. Mas aí, por isso que ele é Neymar. Então, tipo assim, eu acho que o Tiquinho também tem um início bom. O Guilherme e o Tiquinho podem ajudar muito a mudar esse time do Santos, junto com o Neymar. Mas o time do Santos tem outras peças contestáveis. Os dois laterais são bem abaixo do restante do time. A zaga, o Zé Ivaldo chegou até bem, mas falta alguém pra somar ali. É o Zé Ivaldo, né? É o Zé Ivaldo, então vamos... Assim, eu fico de Sula. Eu também acho que eles conseguem uma Sula. Porque eles podem acabar ficando naquela área de ninguém. Uhum. Sabe aquela área de ninguém? Então pode brigar pro Sula. Eu acho que não. Eu acho que eles ficou na primeira parte da tabela, talvez. Em 10º ali, mais ou menos, sabe? São Paulo. Início abaixo do que eu esperava de São Paulo, confesso. Eu esperava mais em questão de bola jogada. Sabe? De desempenho. De que mostrou. Não em resultado. Sim. Ok, resultado assim, por ok cair na semifinal, pro Palmeiras, ok. Mas do que apresentou, sabe? Traz Zubeldia bastante contestado. Muito contestado. A torcida do São Paulo já falou até de demissão. Então eu fico briga pro Libertadores por o que tem. Por exemplo, a gente fala muito de Oscar e Lucas Moura, que pra mim são grandes jogadores e casaram. A gente viu alguns jogos dele no Campeonato Paulista e vimos que casaram. O Caleri tá numa baixa que dá até dó, visto que a gente já viu do Caleri. Mas eu acho que vai depender muito de como o São Paulo vai continuar com o Zubeldia. Como é que vai se revirar a volta, se vai se manter, se o próprio Zubeldia vai se reinventar. Então, assim, eu brigo por Libertadores e podendo cair pra uma Sula, tá? Cara... Podendo cair pra uma Sula. É porque a briga pra Libertadores, lembrando que a vaga da Libertadores são menos ainda. Podem chegar no máximo a 8. Isso. Contando com a pré-Libertadores. Então, muitos que a gente tá colocando de briga por Libertadores vão ficar com a Sula. Vão ficar com a Sula, perfeito. Sport. O Sport pra mim eu vou colocar em Sula, tá? Sport eu acho que ele vem forte pra Sula. Eu venho forte pra Sula. O trabalho do Pepa é muito bom. Do Pepa, né? É muito bom. Muito bom. Traz contratações excelentes. Vou manter a calma. Mas contratações muito boas. Traz Gonzalo Paciência, Sérgio Oliveira, Christian Rivera. Então a gente traz ali o Carlos Alberto, que era do Botafogo, que também é interessante. Matheus Alessandro para lateral direito, que era do Cuiabá, que também foi muito bom. Pablo e Johan para compor elenco, que também eu acho válido. Falei de Gonzalo Paciência já, né? Do Queiroz também vem de empréstimo do Zenit, que também é interessantíssimo para compor elenco. Provavelmente um titular ali. Então, assim, dependendo do que ele vai apresentar. Rodrigo Atencio, que veio do Independente, também interessante. E eu gostei muito como o Sport joga, entendeu? Porque eu vi uns 3 jogos e é um time que propõe jogo. Lucas Lima jogando bola. Lucas Lima jogando bola. E assim, Gonzalo Paciência e Christian... Ele tem paciência pra jogar bola. Christian Rivera também é outro volante, já tinha falado dele. Teve um vídeo que eu vi no ano passado
do Campeonato Mexicano, que eu cito jogadores pro time brasileiro ficar de olho. E eu cito o Christian Rivera, que é um excelente volante. Então, assim, eu acho que o Sport vai brigar por Sula. Sim, eu acho também. Cara, Vitória. Thiago Carpini está trabalhando, tá? Thiago Carpini está trabalhando. E eu acho que fica com Sula também o Vitória, que se movimentou bem. E o Thiago Carpini vem fazendo um ótimo trabalho, que foi mantido do ano passado. Sim. Então fica o Thiago Carpini. Porque assim, a gente coloca Sula por causa assim, continua o trabalho, chegou novas peças pra melhorar o elenco. Só que tem outros times que estão mais bem preparados pra ir mais pra frente. Uhum. A gente disse do Vitória. O Vitória ainda está no começo de um SAF, né, que pode se dizer assim. E com investimentos maiores, que aí vai por tempo. Uhum. É um time que não tinha muito grande investimento, começou a ter um investimento um pouco maior, e aí vai melhorando o seu, e se continuar com uma boa gestão, eu acho que daqui uns 5 anos tá brigando por Libertadores e até pro G4. Cara, já vamos pro próximo, Vasco. Briga por rebaixamento. O começo de ano do Vasco é complicado. Briga por rebaixamento. Pode colocar, Manuel. Briga por rebaixamento. Vasco não fez um bom carioca. Contratações também contestáveis. Muito contestáveis. Técnico, muito contestável. Algum outro que eu gosto, Maurício Lemos eu gosto, que trouxe. Eu gosto do Maurício Lemos também. Então, assim, vai depender muito do encaixe do Fábio Carille. Ou pode ser um time que pode brigar por Sula, sim. Eu não tô falando que o Vasco é forte candidato a rebaixamento, não. Mas eu acho que vai passar uns apertos novamente esse ano. Exatamente. Concordo. É isso, né? Seu like, se inscreva no canal. Deixe seus comentários. E é isso. Apita o árbitro. Finaliza a zona mista e começa o Campeonato Brasileiro. Tamo junto. Tamo junto.